Fala, seus lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma cena específica da Sophie Dumont. Pra quem não sabe, é a personagem da Zazie Beetz em O Coringa. Eu falei que a gente ia discutir bastante esse filme aqui no canal, mas como eu vou falar sobre uma cena específica, você já deve imaginar que esse vídeo vai ter muitos spoilers. Mas relaxa, tem vídeos sobre Coringa sem spoilers aqui no canal, tem análise, mas se você gosta desses vídeos com spoiler, tem também análise, o final explicado, e agora esse vídeo, todos esses links vão estar aqui na descrição. Então olha, pra você não perder nenhum conteúdo sobre as novidades dos filmes e das séries, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre tento trazer em primeira mão para vocês. Tem vídeo de análise de trailer, final explicado, teoria e muito mais. O Todd Phillips trabalhou muito bem a ambiguidade do Coringa também na sua narrativa, e é por isso que em várias cenas ao longo do filme a gente pode ter diversas interpretações, assim como o final. E uma grande dúvida que ficou foi com relação ao que aconteceu com a Sophie, que é a vizinha do Arthur Fleck. Vocês chegaram a me perguntar bastante no vídeo de final explicado. Eu sei que tem muita gente que acredita que ela morreu. Eu particularmente acho que não, e eu vou explicar nesse vídeo por que eu acho isso. Depois da morte da Penny Fleck, o Arthur ele sai meio desolado ali do hospital e acaba que ele vai pro apartamento da Sophie. E é justamente nessa cena que a gente descobre que toda a relação que eles tiveram e que o filme tinha mostrado até então era uma coisa da cabeça dele. E aí ela questiona o que ele estava fazendo lá. Obviamente ela ficou com medo. Quem não ficaria com medo quando alguém simplesmente entra lá na sua casa? Ela chega a comentar que ela tá lá com a filha dela, que ela tá dormindo, mas ela também pergunta se ele quer que ela chame alguém como a mãe dele. A gente tem um momento de silêncio, é justamente quando a gente descobre que tudo aquilo foi uma coisa da cabeça dele, e aí ele se vira pra ela e ele faz aquela mesma imagem que ela fez pra ele naquela cena do elevador quando eles estavam discutindo sobre o estado de Gotham. Depois a gente vê ele indo em direção pro seu apartamento todo eufórico. Muitos chegaram a comentar que nessa cena acredita que ele tenha matado tanto ela quanto a filha, mas pelo que eu acompanhei durante o filme, eu realmente acredito que a morte não se refere a ela, mas sim a ele. Ao longo do filme, a gente acompanha toda essa crescente, né, de Arthur Fleck pro Coringa. O seu primeiro ato dessa transformação é justamente quando ele mata aqueles 3 caras no metrô do Wall Street, e depois da cena que ele de fato finaliza com os 3, ele sai correndo ali do metrô e ele vai para um banheiro. Nesse banheiro ele faz um trabalho corporal que mostra justamente como ele tá confortável com aquelas mortes, que ele finalmente tá se tornando o Coringa, aquela persona que existia dentro dele. Ele finalmente revidou daquelas pessoas que sempre zombaram ele. E aí, a partir disso, a gente acompanha o Arthur Fleck matando as pessoas que fizeram alguma coisa direcionada para eles. O momento lá do programa do Murray, o discurso que ele faz, deixa muito claro isso. Ele mesmo fala que ele não se sentiu mal com essa morte, porque o sistema define quem é o certo, quem é o errado, e quem é engraçado e quem não é. Por isso ele mata a sua própria mãe, porque ele descobriu que ela mentiu esse tempo todo sobre a história dele, e ela deixou com que ele passasse algumas situações, como por exemplo, esse distúrbio neurológico ser causado por algo que aconteceu a ele no passado. E justamente isso deu a noção pra ele que toda a vida dele, na realidade, era uma grande piada. Mas a cena que define como ele mata, quem ele mata e por que ele mata, se antecede à cena do programa do Murray, porque os ex-colegas dele, do Haas, né, que trabalhava com ele, o Randall e o Anão, eles vão lá visitar ele porque eles ficam sabendo sobre a morte da Penny, e aí o Randall, ele chega a questionar sobre a arma, fala que a polícia tem ido lá no trabalho, até porque essa é a arma do crime daqueles 3 caras do metrô. E além disso, essa arma também foi o motivo da demissão dele, porque ele levou lá no hospital das crianças, ele até tentou justificar, falar que era um adereço que fazia parte, né, desse personagem dele, mas o Randall já tinha entregado ele pro chefe. Ele falou que ele tinha tentado comprar uma 38 dele esses dias, e a gente sabe que era mentira, que na realidade o Randall ofereceu a arma para ele depois dele ser espancado lá pelos meninos. E por isso ele mata o Randall no apartamento dele e deixa o Anão vivo, e ele ainda fala para ele que ele foi o único que foi legal com ele esses anos. Então, conforme a gente vai acompanhando a vida do Fleck, a gente vê quantas pessoas fizeram mal para ele, quantas pessoas zombaram dele ou da condição que ele tinha com relação à risada, por exemplo. E aí eu realmente acredito que a Sophie entra nessas pessoas que nunca fizeram mal a ele. Aquela cena do elevador, ela é verdadeira, eles tiveram algum tipo de interação sim, tanto que naquele momento que eles vão mostrando as cenas que não eram reais, só aquelas cenas não eram reais, então aquela cena do elevador aconteceu. E aí na cabeça dele, ele vê que ela foi uma pessoa que foi simpática com ele, principalmente que eles estavam falando sobre o estado de Gotham, como as pessoas estavam agressivas,
e ela ainda fez aquela questão, né, que a única forma de passar tudo isso é se matando, e justamente por ela ter sido a única pessoa legal no meio de tantas atrocidades que a gente foi acompanhando da vida dele, é por isso que ele cria essa obsessão. Então aquela cena, por exemplo, que ele persegue ela no trabalho, também acredito que seja real, não é real o fato dela ter ido questionar ele sobre isso. E daí, quando a gente se depara com essa cena do apartamento, depois da morte da Penny, ela chega a questionar ele se quer que chame alguém como a mãe dele, e nesse momento, pra mim, ele se vê como uma pessoa sozinha, ele não tem ninguém, nem aquela pessoa que ele criou na cabeça dele, que seria a única pessoa que ele ainda tinha, por isso que ele vai lá pra ser acolhido, nem essa pessoa existe realmente. Então, quando ele vira pra ela e faz o símbolo da arma, isso significa que na realidade ele matou o Arthur Fleck, aquela pessoa que a gente foi conhecendo, e agora ele é 100% o Coringa. Como eu falei na minha análise com spoilers e também no final explicado, a construção das cenas, elas são uma junção de coisas extremamente bem feitas, como os planos utilizados pelo Todd Phillips, a fotografia feita pelo Lawrence Sher, todo o trabalho corporal do Joaquin Phoenix para demonstrar aqueles sentimentos que ele estava sentindo, e também, lógico, a composição aí da trilha sonora para essas cenas. E outra coisa que vale ressaltar também, o Todd Phillips, ele trabalha bastante com o corredor, principalmente em cenas em que ele tá em algum momento de transformação. Quando ele mata pela primeira vez, o vagão é um corredor e você pode ver que as cenas, elas são como se fossem o corredor, mesmo quando ele sai ali para os trilhos, né? Ele vai andando, a gente tem um corredor e ele corre por um corredor até chegar no banheiro. Outra cena também é quando ele entra no stand-up, ele passa por um corredor antes de ir pro palco, e também antes dele descobrir sobre o seu passado, ele passa por um corredor lá no Arkham State Hospital. E aqui não é diferente, depois que ele mata o Arthur, ele passa pelo corredor do apartamento da Sophie pro apartamento dele. Na cena a gente vê ele de costas em um plano contra-plongé, que é esse que vem de baixo para cima, e aí a gente tem uma coloração que é a amarela, que vem, né, da euforia dele, e depois nessa mesma cena a gente vê ele de frente também em contra-plongé, com uma coloração azul, que é justamente a depressão, o luto. E é aí nesse momento que a gente vê a transformação total dele no Coringa, por isso a gente vê a morte do Random, por isso a gente vê a morte do Murray. E por isso depois disso a gente só vê cenas em amarelo, porque a euforia tá dominando. Ele vive 100% o Coringa. Mas deixa aí nos comentários qual que foi a sua interpretação sobre essa cena. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!